Gente, 41º episódio do TagawaCast. Hoje eu recebo uma presença aqui ilustre, diretamente de Londrina para o mundo. Isso aí. Né? Vamos contar um pouquinho aqui da história da Thaisa Borer. Borer. Falei certo? Falou certo. É descendente de Então, alemã. o Borer é de alemão. De alemão, né? Isso. Tá. Mas de alemão modificada. Quando veio pro Brasil, foi perdendo um pouco a Entendi. escrita. Vou falar um pouquinho aqui da história da Thaisa, tá? Olha só, formada em arquitetura e urbanismo pela Unifil, deu continuidade à sua formação em design de interiores em importantes escolas como Instituto Europeu de Design, aqui em São Paulo, e também lá em Milão, o Instituto Marangoni. Além disso, ela tem um perfil super jovem, como vocês podem ver aqui, né? Enérgico e movido pela curiosidade. Dá um tom contemporâneo às criações da Borer Arquitetos, já fiquei craque no nome. Uma empresa que possui uma equipe de mais de 40 colaboradores, transforma a arquitetura em realidade, desenvolvendo parcerias em construtoras e incorporadoras em empreendimentos de sucesso. Thaisa, muito obrigado por você participar. Vou salvar essa bio, quero que você me mande quando vou acabar mandar, que eu né? adorei. Ó, meu time aí mandou bem aqui na Mandou. estruturação do tua bio, né? Mandou. E aí, menina, de Londrina, como é que é esse movimento? Você é nascida em Londrina? Isso, sou nascida, criada em Londrina. Certo. Tive algumas experiências fora do país, então eu fiz intercâmbio, aquele pack básico de morar fora do Certo. interior e depois voltar. Você morou onde? Eu morei em Park City, que é Utah, Certo. nos Estados Unidos. Tive essa experiência aqui em São Paulo. Fiquei um ano aqui em São Paulo fazendo pós. E também passei esse período, foi um período breve em Milão, onde também me especializei em design de interiores. Foi bem gostoso, mas voltei para Londrina. Entendi. Família de arquitetos? Qual que foi esse movimento? Isso, sou filha de pai e mãe arquitetos. Nossa, olha só. Então, já desde cedo, assim, já... Aham. Já estava no meio do rolo. Meus pais são super ativos ainda. Minha mãe, então, estava até agora, 5 minutos antes de entrar aqui no podcast, falando com ela de um projeto. E ter pais arquitetos, eu acho que a arquitetura, né, é sempre voltada para criatividade e tudo mais, percepção da cidade. Então, nossa, eu tenho certeza que foi assim, o começo ideal para onde eu tô hoje. Não, e você deve ter visto a Londrina se transformar, né? Passei de final de semana e ver abrir rua. Então, meus Verdade, pais, eles né? levavam muito, assim, eu e a minha irmã, para ver, para esse lado que a cidade está crescendo, aqui que as coisas estão acontecendo. Londrina é uma cidade super nova. Então, a gente realmente viu, assim, muito... Mas ela é dinâmica, né? Porque tem muitas Super. incorporadoras, né? Que Isso surgiram mesmo. lá, né? De tradição, né? Isso mesmo. Londrina, ela tem, assim, ela é um laboratório para Por que você incorporadoras. acha que tem esse movimento tão forte em Londrina? Eu acho que é uma cidade jovem, uma cidade universitária, querendo ou não, tem uma exigência grande. A proximidade de Londrina até é um pouco mais, eu acho, tem um vínculo até um pouco maior com São Paulo do que Curitiba, que é a nossa capital. Interessante, né? Porque tá pertinho ali, mas o Isso vínculo é São mesmo, Paulo, né? Tá. O vínculo é bastante, assim, eu adoro Curitiba, acho que é uma cidade sensacional. Minha irmã mora em Curitiba, mas acaba que eu sinto que o vínculo é um pouco mais até com São Paulo. Interessante, né? E você com esse movimento seu, tua irmã também se formou em arquitetura? Não. Então, pais arquitetos, ou você também vira arquiteto, ou você vai para uma área completamente diferente. Minha irmã é advogada. Nossa, foi para uma questão mais lógica, vamos dizer assim, né? Tá. E como você conviveu com seus pais, então você percebia uma arquitetura e um design que acontecia. É que na época acho que não tinha nem curso de design, né? Não tinha essa formação, tinha? Uma coisa até engraçada, assim, o escritório começou já fazendo prédio. Meus pais se formaram no Rio Grande do Sul, foram para Londrina através do... Meu pai trabalhava numa empresa de elevadores. Perfeito. E com isso foram para Londrina. Minha mãe começou a trabalhar numa loja. Meu pai fazendo essa representação comercial de elevadores. E daí, conseguiram. Só sei que meu pai chegou pra minha mãe e falou assim, se demite que a gente vai fazer um prédio. Fantástico, olha só. E daí, nisso, pro primeiro projeto do escritório, sempre foi assim, sempre funcionou muito bem a dinâmica. Meu pai, a gente brincava com meu pai, prometia, minha mãe entregava. O meu pai sempre fez muito bem, assim, essa parte comercial, visão estratégica de negócio. Então, ele realmente mandou, assim, super bem nessa área. E a minha mãe sempre foi muito firme, assim, na ponta de projeto. Meu pai fazia também projeto, viabilidade, mas a minha mãe que estava lá mais no dia a dia na produção do escritório.
E com isso, então, a gente começou a fazer bastante projeto para uma construtora na época. Essa construtora permitiu também, trouxe outras possibilidades. A gente tem projeto em Buenos Aires. Nossa, já romperam fronteiras de cara, assim. Isso. Tá. E daí, quando essa construtora, eu não vou falar o nome, mas claro. acho que todo mundo vai saber, quebrou. Então, a gente acabou abrindo uma parceria com uma outra consultora de Londrina, que até... Tá. Já chamava Borer Arquitetos? Não, chamava Borer Arquitetura. Tá, perfeito. O Borer Arquitetos é uma mudança que a gente fez recente, até para dar mais o senso de... Até de comunidade, falar que não é... Por mais que tenha a figura da minha mãe, do meu pai, eu... A sua, mas assim, a não gente é só tem assinatura de vocês, a gente né? tem um Somente, time né? por trás, Legal. assim. Tem pessoas no escritório que estão desde esse dia que começou o primeiro prédio, assim. Então... Que legal. Quantos anos são? São 30, eu tenho 36, o escritório tem 38. 38, fantástico. 38 anos de pé, firme, forte. Isso mesmo. E a gente cresceu, assim, foi crescendo de uma forma muito orgânica, sabe? De forma bem natural, assim. Mas pós-pandemia, o escritório praticamente dobrou de tamanho. Que legal, Thaísa. E hoje a gente tá em 43 E você ainda desenvolve projetos? Sim. Você tá mais na área do front? Tá colocando desenvolvendo, a mão, sim, tá? Sim. Todos os projetos. Assim, a gente tem esse time, tem pessoas que estão no escritório há muito tempo, tem pessoas que chegaram faz pouco tempo, mas já estão assim, se revelando grandes talentos. Olha, que legal. Tem sido muito bom, mas a gente participa, eu, a minha mãe, as gerentes, direto, assim, no projeto. Então é um celeiro muito bom, né, Londrina? Sim. Porque você tem profissionais aí que vão se desenvolvendo, vão evoluindo, né? E na verdade... lá na cidade de Londrina. Isso eu acho muito forte. Como tem São Carlos, né? Que é um polo muito forte para tecnologia, né? Londrina tem excelentes universidades de arquitetura. A arquitetura também tem a UEL, tem a Unifil, que eu me formei. E, nossa, é muito bom, assim. Tem bons escritórios também, assim. Certo. Dá pra... Não é um lugar que você conta nos dedos quantos escritórios bons tem. Tem muitos escritórios legais de arquitetura, então a gente acompanha, troca bastante ideia. Minha melhor amiga arquiteta é de um outro escritório, a gente conversa muito, viaja junto. Então, muito legal, troca riquíssima, muito legal, né? Sim, todo mundo se ajuda bastante. E no storytelling da sua vida, você, pequenininha, ia pro escritório, você tava ali sempre... Porque é engraçado, porque quando eu olho pra arquitetura... Outro dia eu tava conversando com o Bob Slemenson, né? E ele falou um pouquinho, né, do período da transformação que começou a ocorrer, né? Não só no mercado de São Paulo, mas por todo o Brasil, né? Porque teve um período muito estático, seria a palavra certa. Porque tem um movimento do mercado imobiliário que ele foi muito linear, né? Por Tinha uma fórmula né? que dava certo para todo mundo. Eu acho que... muito do que aconteceu foi acelerado. Por exemplo, a pandemia acelerou muitas tendências, mas a gente percebe que, assim, muitas pessoas estavam fazendo a mesma coisa. Até a gente tem uma sorte, assim, de ter um cliente que sempre olhou à frente, assim, sempre foi muito de querer trazer novidades, sempre permitiu que a gente experimentasse muita coisa. Então, eu sinto que pra gente... Esse período, assim, quase que a gente não passou por ele. Entendi. Mas eu lembro, assim, São Paulo, Rio, Curitiba, a gente sempre viajou bastante no mercado de Porto Alegre para visitar empreendimentos, stands, e a gente falava, nossa, tem muito do mesmo. Mas parece que agora até a narrativa, assim, né, o storytelling... Verdade, né? A gente tá vivendo muito isso aqui na agência, né? Sobre essa mudança, né? Cada empreendimento conta uma história. Hoje a gente vê que, assim, até um cuidado maior com os clientes, no sentido de entender bem quem é esse público, né? Isso, a gente sempre fez isso no escritório. Entrava um projeto, a gente pensava, mas para quem é? Por que né, que a gente tem esse projeto? Onde fica? Lá no escritório a gente faz muito projeto fora de Londrina. Na verdade, eu acho que uns 85%, mais até, tipo, uns 90% dos nossos projetos são fora de Londrina. E a gente atende bastante o mercado Mato Grosso do Sul. Então, própria Curitiba, uma solução de projeto que a gente leva para Curitiba, que tem um clima completamente diferente de Cuiabá, também não vai funcionar em Campo Grande. Perfeito. Então, essa contextualização, assim, eu acho que é muito importante e acaba trazendo até essa possibilidade de ter uma narrativa diferente para lugares diferentes. Legal. Isso acho que tanto para o escritório de arquitetura, para uma agência de publicidade, porque muitas vezes a gente tinha que construir uma narrativa, mas faltava conceito, né? Faltava apelo para a gente poder trabalhar. Poxa, agora... A gente tem um cliente comum, né, que é a Exetec, quando ela começou esse movimento, né, e trazer também arquitetos
que têm um pensamento diferente, um pouquinho mais abertos, né, a curva, sabe, a mais movimento, a projetos, né, diferentes do que foi um período, né, porque veio essa onda do terraço com churrasqueira, né, com aquele churrasqueira gourmet. Não é churrasqueira gourmet, mas naqueles edifícios muito encaixadinhos, né, muito padrões, então... Pô, ver a transformação que está acontecendo, eu acho que não só, né, para você como arquiteta, eu como publicitário, isso traz para mim um novo momento, né? Com certeza. Eu acho que até a arquitetura ela acaba materializando muitas das ideias, né, que surgem na campanha. Então, isso é uma coisa que no escritório, assim, a gente faz questão de entender quando vem um projeto novo, seja ele um apartamento ou um projeto arquitetônico, né? Porque no escritório a gente acaba... Projeto de interiores traz bastante visibilidade, mas o nosso carro-chefe é projeto de arquitetura. Perfeito. Então, a gente sempre busca entender e conversar com as agências, falar, olha, o que vocês estão pensando para produto? Porque muitas vezes a agência, ela monta, né, aquele pontapé inicial de projeto, de conceitos e tudo mais, e eu acho que a arquitetura tem inúmeras ferramentas para tornar isso realidade. Senão, o que acontece? Já deve ter acontecido com você, aconteceu com a gente. Muitas vezes, o prédio está pronto, o projeto está pronto, ficou super legal, cheio de vegetação e tudo mais, e daí o tema é vidro. E você fala, não, calma. Sabe, assim, até acontece de batizar o prédio quando o projeto é inteiro pronto. A gente fala, ai não, montar, né... E aí você dá um nome que não faz conexão com ele, né? Exatamente. Você cria um KV que não encaixa, né? Não encaixa. Não é? E isso era muito ruim, né, pro movimento, né? Isso mesmo. E a gente vê que hoje não, assim, as próprias incorporadoras têm um time de marketing super forte. Então, tá todo mundo com um olhar super atento a isso, assim. Eu acho que todo mundo só tem a ganhar, porque a própria arquitetura, se você já começa sabendo, olha, vamos todo mundo para esse lado, é muito mais legal quando a gente se encontra lá na frente... do que chega lá, então, ó, vamos fazer o seguinte, ou você troca o nome, ou eu mexo no projeto, mexo no revestimento, e fica naquela, assim, alguém acaba, sai perdendo. Verdade, e desse né? jeito todo mundo ganha. Tá, e você enxerga, então, um amadurecimento em todas as regiões, porque você atende em várias partes do Brasil, né? Então, você percebe que a incorporadora, ela tá mais aberta a esse tipo de movimento? Porque antes era assim, vamos pensar mais na questão do custo, né? Sim. E segurar ao máximo o memorial descritivo para que o custo da obra não saia fora daquilo que eles estão... Mas eu acho que tem um movimento importante, Thaisa, que assim, o cliente, não sei qual que é a tua percepção, mas o cliente hoje, ele tem um pouco mais de habilidade para poder entender uma proposta diferente. Porque antes ele estava lá só balizando pelo preço do metro quadrado. Hoje não. Hoje, isso a gente fala muito no escritório, que é muito mais sobre lifestyle do que você vender um apartamento. Até essa sensação de... muito legal, Thaisa, muito legal. Esse senso de comunidade nos empreendimentos, a gente vê cada vez mais. Principalmente em grandes centros. Apartamentos ficando cada vez menores. Certo. Um centro da cidade cada vez mais adensado. Então, acaba muitos itens que faziam parte do apartamento, hoje fazem parte da área comum. Então, não é incomum você ver um apartamento, estúdio, não tem máquina de lavar. Então, assim, direciona para um uso na lavanderia comum. Sim. Isso acaba até gerando um senso de comunidade, vizinhança, relacionamento, as pessoas descem, né? Isso mesmo. Tá. A gente vê bastante, assim, agora com a vinda dos markets para os térreos, né? Aquele mercado dentro do empreendimento. Às vezes tem um vizinho que faz pão de fermentação orgânica. Ele já coloca lá. Então, isso eu acho que é muito legal, é muito legal. Eu acho que o arquiteto tem um papel muito importante, porque ele vai montar o espaço onde essas relações vão acontecer. Essas relações vão acontecer ou bem ou mal. Então, até pensar... A gente pensa muito, por exemplo, no momento que vai alocar uma brinquedoteca num térreo. A gente busca uma proximidade, por exemplo, com fitness. Certo. Para que o cliente, né, o morador que está lá se exercitando, de repente ele está ali de olho no filho. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas, eu sei o caos. Sim, eu também. Sou pai de 2. Então, a gente sabe como é, assim. Você tenta otimizar várias coisas num curto espaço de tempo. Então, olha que benefício super legal você poder treinar já olhando o seu filho. Então, essa escolha da arquitetura, ela vai realmente direcionar. Ou vai dar super certo, ou vai dar tudo errado. Thaisa, eu queria fazer um contraponto com você em relação a... sei que a gente viveu uma pandemia, foi uma coisa muito difícil, mas eu acho que a visão do morar
ela mudou muito. Sim. Você consegue enxergar como era antes e como ficou agora? Como é que o pensamento, principalmente dos arquitetos, em relação a esse novo momento? Então, eu acho que a pandemia, ela acelerou muitas tendências e muitas mudanças que já estavam em curso. Você acha que já estavam em curso? Eu acho que sim. Eu brinco que arquiteto tem que ser meio vidente. Você tem que ter uma visão do futuro, principalmente quem trabalha com incorporação. Certo. Muitas vezes eu tô, né, no escritório, a gente está projetando um empreendimento hoje, que vai ser lançado em janeiro de 24, vai ser comercializado, vai ser construído e o cliente vai pegar a chave em 2027. Nossa, nós falamos um ciclo aí de 4, 5 anos. Então, muitas vezes, né, tem empreendimentos com ciclos mais curtos e outros mais complexos, mais longos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu brinco que as tendências, assim, essa palavra tendência, ela é até um pouco controversa, né? Eu falo, a gente tem que trazer uma novidade para o cliente, mas, ao mesmo tempo, tem que ser alguma coisa que também não vai assustar. Porque o projeto para incorporação, ele tem que ser muito democrático. Verdade. Porque imagina que é um projeto diferente à casa, por exemplo, a sua casa. Você vai morar, você toma as suas decisões. Se você falar, eu não me importo de ter, de repente, 50 centímetros na lateral da minha cama até a janela. Essa é uma decisão sua. Claro. Mas, de repente, isso não vai funcionar bem por uma outra pessoa. Então, eu acho que o projeto, ele tem que ser mais democrático, ele tem que pensar num geral. Lógico que a gente sempre busca, né, pesquisa de bairro, de percepção de cliente, percepção de futuro morador, para entender para quem é esse projeto. Mas a gente tem que entender que mesmo nesse projeto tem o cliente que ele é um investidor, então ele vai comprar, de repente, 20 apartamentos super de 96. racional, né? Exatamente, ele tá lá, número de mercado. Tem uma pessoa que às vezes é o primeiro imóvel, então ela tá projetando expectativas assim, que às vezes até nem condiz com o próprio produto, Sim. mas você tem que respeitar esse momento e até fazer que isso aconteça da melhor forma. Você pega diferentes públicos e nunca pode esquecer, o arquiteto que trabalha para a incorporação, não pode esquecer quem do cliente é o incorporador. Então, a gente tem que fazer de uma forma que o projeto ele fique super interessante pro incorporador do ponto de vista, né? Que você comentou hoje, o custo da construção civil mudou muito, né? A gente sabe que as coisas não estão fáceis. Verdade. Né? Mas você tem que, então, ter em mente o objetivo comercial do incorporador, mas sem esquecer que vai morar uma pessoa de carne e osso nesse projeto. Então, é um quebra-cabeça. É um equilíbrio que precisa encontrar, né? Para saber até onde a gente pode ir, mas ao mesmo tempo você não quer prejudicar com certeza. A rentabilidade que precisa acontecer para a incorporadora. Sim, até porque tem um objetivo comercial. A incorporadora tem que lucrar para continuar nos contratando. Sim, verdade, né, Thaís? Então, e a parte de paisagismo? Teve uma mudança em relação a antes pandemia e pós-pandemia? Eu acho que sim. Eu acho que antes da pandemia, não era incomum as pessoas que, tipo assim, tinham a casa como passagem. Então, isso é muito legal. A pessoa vivia, né, fora, saía cedo, acordava, saía cedo, ia pra academia, treinava, tomava banho na academia, ia trabalhar, almoçava no trabalho ou no bairro, trabalhava à tarde, de repente saía para um happy hour, chegava em casa 9, 10 horas da noite para dormir. Então, a suíte, ela tinha um papel importante nesse ritmo, né, de vida. No momento que ficou todo mundo trancado dentro de casa, teve gente que falou, gente, eu nem sabia que eu não tinha micro-ondas. Então, olha que loucura. Juro, teve uma amiga minha que falou assim, nossa, tô comprando um micro-ondas, eu nem reparei. Que não existia micro-ondas em casa. Porque ela tinha um forno elétrico, ela falou, eu do máximo passava um pão de queijo domingo à tarde, sabe assim, não era uma... Era tudo outside, né? A relação com a casa mudou nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu acho que, por exemplo, paisagismo, essa coisa, né, da biofilia está muito ligada ao bem-estar, os centros... cada vez mais, né, como eu comentei, adensados. Então, trazer a vegetação para dentro foi também uma coisa que a gente viu, assim, as varandas ganharam novamente um peso, porque tudo, né, a arquitetura é como a moda, assim. A gente vê que as coisas vêm e vão, mas não deixa de ser um ciclo mesmo. Sim. Então, a gente viu, por exemplo, as aberturas, né, as janelas. As pessoas falavam, nossa, hoje que eu vi que meu apartamento não pega sol. Gente, você mora aí há 6 anos. Eu tô há 6 anos aqui, não sei onde entra o sol, né? Viu? Você não sabe cadê o norte. Que loucura. E aí, Thaisa, eu estou ouvindo muito sobre a questão da arquitetura sustentável. Sim. E isso está sendo um movimento real que as incorporadoras... E, claro, até o cliente final, ele está percebendo isso? Ele enxerga isso de uma maneira diferente? Eu acredito que sim. Os recursos naturais são finitos.
Fantástico. Ótimo. Então, mesmo a Ótima seleção colocação, de Thaís. materiais, assim, a indústria de materiais tem se superado, assim, em buscar novos materiais, em também trazer materiais naturais de uma forma diferente, com mais responsabilidade. E eu acho que nisso, o arquiteto tem um papel muito importante na especificação. Certo. E fora outras coisas que são básicas, por exemplo, ventilação cruzada, você procurar saber qual a melhor insolação, para que você tenha mais luz natural e necessite menos também do uso, por exemplo, do ar-condicionado. Certo. Então, eu acho que isso era uma preocupação que a gente escutava muito na escola de arquitetura. Quando chegava no mercado, já era um pouco mais difícil de colocar em prática, mas eu vejo que isso hoje tem um grau de importância maior, sim. Que legal. E como é que você está enxergando esse movimento? Porque assim, o que aconteceu? Não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo. Assim, Miami passou por uma transformação gigante. Sim. Porque a pandemia acabou gerando, né, nas pessoas que ela precisava ter espaço, que ela precisava estar próximo de praia, que ela precisava ter sol, né? Ela É precisa... isso mesmo. E aí tem um movimento gigante. Aqui, em São Paulo, aconteceu o quê? A migração para o interior. Para a região. Uhum. Né? Você acha que isso se acomodou? Como é que você está enxergando isso? Olha, eu acho que acaba que em algumas cidades isso acontece de forma mais intensa, Certo. outras um pouco menos. Em São Paulo, a gente vê que, pelo menos eu vejo dos meus amigos que moravam aqui perto, todo mundo queria fugir. Verdade. Assim, quem tinha família no interior procurou, de repente, ir, né, pro interior. Em Miami acontece... Eu até estive em Miami fazem mais ou menos uns 10 dias que eu cheguei. A gente foi o vê... Brickell, como é que tá a transformação? Então, exatamente. A gente vê também os grandes centros urbanos se remodelando, se reestruturando e se essa visão que eu queria refazendo. que você trouxesse, legal. A região ali do Brickell mesmo é um exemplo, assim, de renovação que pra gente, então, que é arquiteto... É um parquinho de diversões. Né? Que você começa a enxergar que diversões. existe, que é possível, né? Porque agora tá falando muito sobre o centro de São Paulo, né? Sim. Entendeu? Claro que, comparado Miami e São Paulo, a gente, infelizmente, tem uma diferença muito grande em relação à velocidade da... Que as coisas acontecem. Mas eu vejo assim, eu falei, cara, como é que o Marco Zero de São Paulo, ela não é um ponto valorizado, né? Sim. E essa transformação, ela é fundamental para a gente enxergar uma São Paulo diferente, né? Tem um conceito que eu acho muito legal, que é até do Jaime Lerner, que ele fala da acupuntura urbana. Ele tem até um livro lançado sobre isso. Ele fala muito que assim, no momento em que você posiciona uma coisa diferente num bairro, às vezes um bairro que está um pouco esquecido, vamos dizer assim, e você traz uma coisa legal para esse bairro, a região toda se desenvolve ao redor. Então, isso funciona, né, dali para fora e é muito bom. Em Londrina aconteceu assim, em Londrina a gente tem um bairro que é todo novo, mas existem bairros próximos que foram, né, surfando a onda também e se valorizando. E isso é muito bom para a cidade, porque não faz sentido você abandonar um imóvel que não serve mais, vai construir em outra região. Então, enquanto a gente puder, né, trazer novidades, até mesmo fazer uma parte de retrofit, tudo mais, é muito melhor para a cidade, é melhor para quem convive, para quem mora. Você sabe que o Fabiano da Idealizo, vocês conhecem? Não conheço. Quem fez o Parque Luna, sim, ali de Pelotas, sim. não sei o quê. A minha família é de Pelotas. São de Pelotas, que legal. De Pelotas. Ele esteve aqui, a gente conversou bastante, legal. e falando sobre essa construção de bairros planejados. E olha que interessante, né? Eles buscam áreas realmente que elas estão numa situação que estão ou degradadas ou em áreas que não se enxergam desenvolvimento. Sim. O Parque Luna, assim, não parece, né? Que parece que você tá, sei lá, em Estocolmo. Então, uma loucura, muito legal. Eu fui lá, até meu primo mora. Ele mora pra lá, que ali. legal. A gente foi até com as crianças, tem um play super legal, sabe assim, um lugar que as pessoas se encontram e isso é muito legal. É um conceito que a gente vê que até favorece a segurança. Então, quando você traz comércio em diferentes horários do dia, então, por exemplo, uma padaria que abre super cedo, gera movimento. Então, um lugar para almoço, comércio local, gera outro tipo de movimento. E um bar à noite, você prolonga, né, as horas em que esse lugar está ocupado, isso traz movimento, que traz mais segurança, e isso é muito legal. E você sabe que ele fez um trabalho lá com a comunidade muito importante. Então, como legal. que quando um bairro planejado como aquele ia conviver numa região que realmente era uma região mais humilde, né? E aí eles fizeram uma ação que eu achei fantástica, que eles pegaram, na verdade, artistas de toda a cidade e começaram a trabalhar uma relação de educação.
Então, isso é muito legal. Entende? Então, de vez de colocar os seguranças, né, ali, né, engravatados, né, naquela situação mais ostensiva, não. O que eles fizeram? Eles trabalhavam através de atores que faziam os movimentos para dizer, olha, você pode colocar o lixo no lixo. Sim, mas esse não, gente, coisas básicas que vocês podem participar. Trazia atividades para toda a comunidade participar. Então, eles fizeram um trabalho muito interessante para conseguir fazer com que pudesse conviver numa harmonia, né? Não, e tem recursos que a gente vê até de urbanismo, por exemplo, lá no Pedra Branca, né? Em Santa Catarina. Só de você rebaixar o meio-fio e deixar um desnível menor entre a rua e o meio-fio, já faz com que os carros andem mais devagar. Você tá brincando. Então, você traz segurança no trânsito. São coisas que, assim, são super simples, mas que ao mesmo tempo vão... Sabe, de pouquinho em pouquinho, tudo vai, né? No final, tudo faz sentido e melhora a qualidade de vida para as pessoas que estão lá. E eu vou fazer outra pergunta polêmica para você. Que medo! O que acontece? A gente sabe que o Brasil, nós temos uma desigualdade importante social. E, por muito tempo, o que aconteceu? Os condomínios começaram a criar muros. Sim. E que a cidade começou a ficar murada, né? Vamos dizer assim. Vamos fazer uma analogia. Mas começou a ficar verdade, sitiada. sim. Você percebe um movimento diferente sobre isso? Porque os empreendimentos agora, com a fachada ativa, ela traz uma possibilidade do comércio estar aberto à rua. Isso faz com que você falou, traz até um pouco mais de segurança, mas isso começa a ser um pouco mais gentil com a... como é que fala? É o conceito da gentileza urbana. Né? A gentileza urbana, isso, né? Eu acho isso é uma coisa que, assim, a gente vê, principalmente nos projetos arquitetônicos que a gente desenvolve no escritório, a gente sempre fala, nossa, vem as incorporadoras, elas podem fazer tanto pela cidade, e é muito legal quando os clientes embarcam nessa ideia. Então, várias vezes, assim, a gente já teve empreendimentos em que a gente falou, olha, e se a gente tirar o muro, tudo bem, vai deixar vidro fixo, a gente tem um problema grave de segurança no Brasil, isso não dá para negar. Claro. Então, também, a gente tem que pensar também na segurança do morador que está, né, comprando esse empreendimento. Mas no momento em que você tira o muro, recua, traz mais jardim, já possibilita que tenha uma praça, que quem, sei lá, o vizinho que está passeando com o cachorro pode sentar ali um pouco e tudo mais, eu acho que é muito isso do que a gente está conversando, assim, de melhorar a região como um todo, e a gente vê que as pessoas gostam, assim, o morador percebe, o morador que já está no bairro. Às vezes tem um morador que está há anos no bairro. Perfeito. Ele também se sente respeitado. Claro. Não é simplesmente você chegar, você murar em um lugar que ele passava antes, agora ele vai se sentir inseguro de passear com o cachorro porque ele está entre muros. Então, é mais uma situação ganha-ganha que eu acho que é um caminho sem volta, assim. Que legal. Depois que você olha para a cidade, olha para o projeto dessa forma, é muito difícil para o arquiteto que se compromete a fazer um trabalho coerente, legal, resultar num projeto, assim, completamente murado. Muito. Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Você viu que eu tô cheio de pergunta pra você, né, Nossa, tá Thaisa? tipo Nossa, assim... que tá tão rico a entrevista, a conversa, que eu tô, assim, empolgado. Legal. A gente sabe que a tecnologia, ela é sem volta, né? Sim. Porque ela vem cada vez mais se desenvolvendo, né? E até as portarias hoje já tendo... Sim, remotas. Então tá tendo movimento. Qual que é o próximo passo que você está enxergando da tecnologia para os empreendimentos? Eu acho que hoje em dia, assim, a gente vê movimentos muito grandes de tecnologia. Certo. A tecnologia favorecendo outros movimentos, como, por exemplo, e-commerce. Né? A gente vê hoje os prédios, eles já se preparam para receber um volume de encomendas que há 3 anos atrás não acontecia. Então... A tecnologia, ela vem para ajudar. Certo. Eu sou super fã, assim. Eu acho que, por exemplo, automação. Automação, quando lançou, era um mico, né? Assim, as coisas você apertava, falava, não funcionava. Direito, né? Agora... Tá democratizando, né? Não, e agora, além de democratizar, funciona muito bem. Às vezes acontece, assim, já aconteceu em algumas reuniões de compatibilização, a gente conversar, falando sobre o projeto. Onde que é o ponto? Onde que vai ser a cabeceira para que a gente possa alocar os pontos de interruptores, os interruptores paralelos? Agora a gente fala, gente, Alexa, apaga a luz. É verdade.
verdade. Então, isso é uma Mudou coisa que, totalmente assim, também a linha de mudou pensamento, né? Para estruturar um muito. projeto, né? A logística dentro da casa, ou de ambientes comerciais e tudo mais, ela mudou muito. Até a parte de equipamentos. Então, a própria televisão. A gente veio, né, anos atrás, quando mudou a televisão, né? Aquela televisão com bastante profundidade para essas de tela plana. Sim. Já diminuiu o móvel da TV, você já ganhou, já podia diminuir um pouco a circulação, sabe assim? Então, as plantas também vão mudando em relação a isso. Eu acho que essa tecnologia tem funcionado muito bem nesse contato morador, tecnologia, apartamento, como uma ponte, né, para esse uso, e também a tecnologia, como a gente comentou, de materiais, de ensaio, sei lá, de vento, num projeto que é super vertical. Então, eu acho que é como você falou, é um caminho sem volta e tá difícil de acompanhar. Verdade, O né? metaverso eu tô meio boiando Então, ainda, assim, né? eu tô, Inteligência tipo assim... artificial, né? E aí você vai, Esses né? dias meu pai falou, acho que a gente tinha que projetar pro metaverso. Falei, ai meu Deus, eu ainda tô tentando entender o TikTok. Eu acho que Muito bom, Thaís. eu tô um pouco atrapalhada ainda, mas eu quero chegar lá. E Thaisa, agora vamos falar um pouco da tecnologia no modelo construtivo. Então vamos falar muito sobre steel frame, Sim, falando muito sobre isopor, sim. né? Como construção Sim, de sim. blocos com concreto interno. Como que você está entendendo e vendo isso? Então, vocês, quando vocês nos vendo na arquitetura, vocês já estão trazendo essas soluções? Eu sei que... Sim, no Brasil é um né? pouco limitado Sim. ainda. Eu acho que assim, quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei numa casa padrão médio, era inteira de drywall. Certo. E assim... Eu vivi, foi tudo certo. É, Cheguei no não Brasil, caiu, né? tudo É. certo. E no Brasil a gente vê que existe ainda uma resistência muito grande desses materiais, ao mesmo tempo que são materiais super tecnológicos. A gente vê que a mão de obra muitas vezes não está preparada. Aqui no Brasil Verdade, ele é feito um problema seríssimo com mão de obra, forma né? muito artesanal, assim. A gente vê, né, por exemplo, a gente tem bastante projeto no Chile. Certo. A gente vê que no Chile já é completamente diferente em relação a isso, assim, eles estão... Eu acho que esteticamente o Brasil tá um pouco mais avançado, mas no Chile essa parte de construção, ela tá à frente do que a gente tem aqui hoje em alguns pontos. E eu sou super fã. Eu acho que assim, quanto mais flexibilidade você traz para casa, é melhor. Então é muito mais fácil você remover uma parede de gesso, né, drywall, Certo. do que você remover uma parede de alvenaria. E a né? casa, ela não pode ser estática. Assim, ela tem que permitir uma mudança de layout. Movimento, né? A vida muda, as famílias mudam, a Elas gente... crescem, depois diminuem. Exatamente, né? exatamente. A gente muda, né, constantemente, graças a Deus. Sim. Então, a casa, ela tem que acompanhar, assim, essa questão dessas plantas flexíveis é uma coisa que é outro caminho sem volta, assim. Não dá mais para ser tudo tão encaixado, quadrado. E tem um movimento também, que aí eu ia falando um pouquinho de incorporação. Né? Para a incorporação parar de pé, o que acontece? O Brasil, a gente tem uma economia que ela é altamente volátil. Sim. Né? Então, hoje, o modelo de empreendimento, de lançamento, ele é construído para poder estar pronto em 3 anos, para que as famílias tenham condições de fazer um fluxo de pagamento. Exatamente, o financiamento. Sim. Financiamento, né? Então, eu acho que uma evolução no modelo construtivo, ela precisa ser... Ela precisa acompanhar... esse outro, é verdade. Em paralelo, tem que acompanhar. Então, com certeza, assim... Essa preocupação, eu acho que é a preocupação geral. Tá. Ao mesmo tempo que é difícil você saber de alguém que comprou um apartamento e não financiou depois. Ou então que não teve esse fluxo de caixa, né? Sim. Uma entrada e foi pagando. Então, eu acho que realmente, assim, a construção... Só que também, se popularizar esse método construtivo, pode ser que também a gente consiga essa otimização do tempo. Tempo é dinheiro. É verdade. Então, pode ser que a gente tenha um reflexo positivo até no custo da mão de obra, da construção. E mude até o modelo de crédito, Com né? certeza. Concorda? Eu acho que pode ser uma transformação no ecossistema inteiro, que sim, né? Eu acredito que sim. O financeiro não é muito a minha parte, sim, mas... entendo, né? Mas onde sim. foi minha pergunta? Porque, assim, claro que a arquitetura é o ponto de partida. Sim. Concorda? Sim. Porque o arquiteto que começa a fazer o movimento e, você ter a tecnologia, se for a construção de uma casa nesse modelo, né, de blocos de isopor ou de steel frame, com certeza o tempo dela vai ser muito reduzido. E né? mesmo na parte de projeto, a gente vê agora, né, o próprio BIM, que vem para otimizar processos. Sim, Você tem a sua construção inteira
pronta, né, de forma 3D, inteira compatibilizada, você tem os clashes para saber aonde existe um ponto de atenção, até mesmo uma intercorrência ali entre hidráulica, estrutura, elétrica, a própria arquitetura. Então, quando o projeto ele chega na obra, a chance de você ter retrabalho ou de você ter que parar a obra para resolver ali, até no canteiro, algum tipo de problema, ela não acontece mais tanto, porque tudo isso já foi resolvido, né, antes. Então, eu vejo essa evolução, não só da arquitetura, mas da própria construção civil, tem acontecido de forma rápida. A gente gostaria... Quem conhece os processos pode estar achando que é lento. Mas se a gente pensar onde a gente estava há 10 anos atrás... Verdade. Tem uma mudança importante, Então, assim, eu acho que tem evoluído de forma interessante, assim. E lá em Londrina, porque é uma coisa que me deixa, assim, muito... Olha eu aqui polemizando de novo. Me deixa muito... Não vai falar mal de Londrina, não, eu vou embora. Imagina, não vou falar não. Não, que me incomoda exemplo, né? Eu recentemente mudei... Recentemente não, já tem 1 ano e pouco que eu mudei para um apartamento... novo. E assim, eu fui obrigado a quebrar um monte de coisa. Concorda? Porque o piso que foi colocado, naturalmente não é o piso que nós gostaríamos de ter. Isso vai de louças, você entende? Então, aí eu comecei a olhar para todos os vizinhos, né? Sim. Então, assim, eu olhava para as caçambas, o tamanho de desperdício. Os nossos, graças a Deus, a gente conseguiu remover corretamente todos. E a moça que trabalha em casa montou a casa dela e ficou 100%. Teve um uso, né? Assim, Teve querendo ou uso. não, você conseguiu destinar isso. Só que eu via nas caçambas um tamanho de desperdício. Que eu via lá os pisos quebrados, né? Que teve que quebrar as louças. Eu falei, gente, pra mim isso... Eu não consigo faz entender. sentido. Londrina também tem o mesmo modelo? Ou é diferente não, que São Paulo? Eu até tive uma conversa com uma pessoa hoje à tarde sobre isso. Eu acho que existem diferentes formatos, por exemplo, de você comercializar um apartamento e entregar ele com acabamentos ou sem acabamentos. O que acontece muito, onde não entrega os acabamentos. Acabou a primeira obra, que é da construtora, começa a obra do cliente. Então, às vezes, um cliente que... Muitas vezes, até por conta do financiamento, já tá com a corda no pescoço, ele ainda tem que comprar piso, fazer toda a instalação, contratar mão de obra. Então, eu vejo para um tipo de público, com bons olhos, a entrega dos acabamentos. Mas eu acho que tem que ter um cuidado muito minucioso na escolha desses materiais. Então, não é incomum, assim, a gente fazer reunião de escolha de acabamentos com os clientes para montar até kits. Isso. Então, de repente, é um perfil de uma pessoa um pouco mais urbana. De repente, a gente vai para um tom um piso mais concreto, né? Metais pretos. Para um outro projeto, para um outro cliente, de repente, materiais mais naturais. Então você vai trazer piso de madeira, tons mais neutros. Então, eu acho que quando a construtora oferece essa possibilidade, eu vejo... Assim, eu acho muito boa a ideia, mas eu acho que tem que ter um cuidado, porque não dá para olhar só no custo. Perfeito. Porque o custo, ele gera esse retrabalho. O cliente, às vezes, não fica satisfeito. Após que você não curtiu muito ter que quebrar o apartamento inteiro. E como eu comprei o apartamento que já estava pronto, então, na verdade, ele já veio e com pisos bons, mas de gosto duvidoso. De gosto duvidoso. Até porque o gosto, ele é muito particular. Então... Quando eu falo do democrático, é isso, assim, muitas vezes a gente vai escolher um piso para um apartamento que vai ser entregue na torre, tem um piso lá que é o nosso favorito. Eu falo, esse piso, ele é um cinza, que ele vai bem com bege e ele vai bem com cinza-cinza. Então, muito legal. É legal você até apresentar para o cliente, de repente, esse mesmo piso com diferentes complementos de decoração. Então, uma amostra de palha, para falar, olha, você pode ter uma cadeira em palhinha, um tapete de algodão natural, e esse mesmo piso você apresenta, de repente, com uma amostra de um metal preto, alguma coisa assim, e fala, olha, ele vai bem, isso é muito bom para investidor. Porque o investidor vai escolher, primeiro que ele tá meio correndo, assim, ele não tá muito... não tem muito tempo para dedicar, para escolher uma paleta. Para rentabilizar, né? Exatamente. Então, eu acho que... É bom e é ruim. É verdade. Não conclui muito. O pensamento não concluiu. Acho que tem 2 pensamentos, concorda? Sim. Um pensamento de personalização, dependendo do nível de padrão de apartamento. Isso. E um pensamento de facilitar a vida. E um cliente que você tem certeza que vai contratar um arquiteto, um apartamento, né, com uma metragem maior, que de repente até vai ser um apartamento da vida, da família. Então, esse apartamento você sabe que até vai ter um cuidado maior de tempo e, às vezes, uma disponibilidade financeira maior. Então, esse cliente, ele vai querer ir com o arquiteto. O arquiteto vai querer trocar o piso, porque arquiteto, a gente, assim, gosta de... Gosta de mudança, já tá pronto.
Então, o arquiteto, eu acho que quando você não entrega com piso, você favorece e facilita isso. Facilita e ele não gera desperdício. Exatamente. Né? Vai muito, acho que, do perfil de cliente e perfil de apartamento. Legal, perfeito. Adorei sua resposta. Thaisa, pra gente finalizar. Já? Futuro. Ih, mulher, já temos aqui mais... Já deu 1 hora de podcast. Nossa, pessoal. O que eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a tua visão de futuro do morar. Como é que você está enxergando? Vamos falar, se a gente pudesse se teletransportar daqui para daqui a alguns anos. Vai, 10 anos. O que você acha que vai acontecer? Claro que eu não tenho uma bola de cristal, né? Sim. Então eu tô profetizando um pouquinho, mas óbvio que você tá olhando na frente. Sim. Como você falou, muitas vezes eu preciso pensar num usuário que vai usar um apartamento daqui 5, 6 anos, né? Qual que é a tua visão de futuro, assim? Eu acho que essa mudança que a gente comentou da pandemia, das pessoas olharem para dentro de casa... Ela é uma mudança que também não tem volta. Eu acho que agora... Você acha que é contínuo isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque foi muito traumatizante. Para quem não estava com a casa preparada, foi assim... Além de ter toda uma situação sanitária e de crise de saúde e tudo mais... A pandemia deixou algumas marcas até nessa nossa relação com o espaço que a gente vive. Certo. Essa preocupação com o bem-estar. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas. Não falando só de arquitetura residencial, mas também comercial. A gente vê uma mudança grande dos escritórios. Então, você mistura um pouco a sua casa... Traz um home office para o dia que você não vai para o escritório. Você pode trabalhar com... melhor condição até ergonômica. Então, você trabalha bem, você tem um espaço para isso. Quando entrou a pandemia, tinha muita gente trabalhando na mesa de jantar. Você sabe que eu descobri? Que existe um especialista de cadeira. Existe. Que ele tem de travesseiro também, no sabia? YouTube e você paga uma consultoria. Tem eu já tive uma consultoria de travesseiro. De travesseiro, olha que fantástico. E olha que interessante, né? Esse amigo nosso, ele é um gamer. Então, quantas horas passa sentado? E aí, ele foi comprar uma cadeira, ele tinha um budget de R$1.300. Ele comprou uma cadeira de R$4.000. Foi convencido. Foi convencido por um consultor de cadeiras que cobra R$100 para te dar uma consultoria sobre qual é a cadeira ideal pelo seu estilo de vida, pela sua altura, pelo seu peso. É igual um tipo de colchão. Por tudo. Sim. Olha... Cara, que eu fiquei fascinado com isso. E muitas vezes, esse tipo de cuidado, assim, é uma coisa que a gente não tinha antes. Na minha casa mesmo, eu tinha assim, um home office no corredor, que eu usava eventualmente, mas assim, eu montei uma estrutura em casa que hoje eu mantive ela. Então, tem dias que eu trabalho em casa, tem dias que eu trabalho no escritório. E para isso, assim, eu acho que essa mistura do comercial com o residencial é uma coisa que no futuro vai ganhar mais força. A gente vê, ao mesmo tempo que tem correntes falando, da volta do home office, agora das pessoas voltando para as empresas, tem redução de jornada de trabalho. Então, quer dizer que as pessoas vão ter mais tempo em casa agora. Perfeito. Eu acho que essa relação de trabalho, lazer e morar... ela vai ser cada vez mais... E você acredita Porque é claro que as pessoas precisam socializar. Elas precisavam ver, né, olho no olho, ver as pessoas e tal. Mas ao mesmo tempo tem a questão de... Com home office, você otimiza o tempo, perde menos tempo no trânsito, pode ficar mais tempo com seus filhos. Sim. De alguma maneira, eu acho que é o equilíbrio, né, desse movimento. Exemplo, toda sexta-feira, em São Paulo, sexta-feira era dia de bar, né? Então, música sertaneja dizia, né? Hoje é sexta-feira, a gente tinha todo esse movimento. Hoje, sexta-feira, principalmente nas regiões de prédios corporativos, está vazia. Porque o happy hour é na quinta. Porque as pessoas estão no home office na sexta. Então, olha que interessante. Então, eu acho que assim... eu acho que vai encontrar um meio termo, um equilíbrio. Aqui na agência são os híbridos, né? Lá no escritório também. Então, eu acho que esse equilíbrio, que eu acho que vai ser o ponto... Ele é importante. Né? E eu acho que assim... Nós, como arquitetos que desenvolvem projetos para incorporação, a gente pode promover esse encontro de uma forma diferente. Então, de repente, trazer esse encontro para casa. Então, ter, por exemplo, um market que já tem uma ligação com uma praça dentro do empreendimento. Então, você desce, você toma um café, você já conversa com alguém. Essas praças próximas à academia, no térreo, que você já... As crianças brincam juntas. Então, não é porque você deixou de fazer o happy hour do trabalho que você não pode fazer um happy hour no seu próprio prédio, no
conforto da sua casa, você não pega carro, se você tomar uma cervejinha, você não dirige. Perfeito, Então, né? eu acho que isso é uma coisa que também tem acontecido bastante, assim, esses pontos de encontro. Interessante, eu não tinha pensado nisso, Thaís. Que é esse senso de comunidade, assim, cada vez mais, né? E nisso eu também acho muito importante. Já tá pra finalizar, já tô Claro, vendo com as não, mas outras vamos embora, partes. o assunto tá bom de novo, Mas de nisso novo. eu acho muito legal, assim, Eu essa tinha esquecido de questão... perguntar sobre home office. Faltou Essa essa pergunta. questão até dessa narrativa do empreendimento favorece que você consiga trazer pessoas parecidas morando próximo. Então, isso é muito legal, porque Cara, aprofunda você... um pouco nisso, isso é interessante. Isso, assim, né, uma boa pesquisa de mercado faz com que você entenda qual é o perfil do cliente para aquele lote. Certo. E você faz com que eles venham até, né, até esse produto, esse empreendimento, e depois façam parte dessa comunidade. Então, você vai trazer gostos parecidos, hobbies, muitas vezes parecidos, e isso vai só tem a melhorar essa convivência entre os moradores. Quando você junta, de repente... um perfil de empreendimento que vai ter... tem casais idosos aposentados e pessoas com filhos pequenos e pessoas que moram sozinhas. Falo, gente, primeiro que isso é o censo brasileiro, né? Não me clareou nada, né? Essa pesquisa de mercado trouxe todas as possibilidades. Casais, às vezes vem assim, tem de 35 a 70 anos, com filhos ou não, podem ter pets. Eu não, calma. Peraí. Pode ser qualquer pessoa. Isso faz com que você até tenha moradores muito diferentes, o que vai gerar, às vezes, um conflito de uso nessas áreas comuns. Então, eu gosto bastante, assim, de pensar que quando a gente junta, os semelhantes se encontram, a gente favorece o lifestyle que a gente falou lá no começo. Mas é um desafio para as incorporadoras, né? É. Porque hoje, para otimizar, na verdade, né? Um movimento, ela tem um pouco mais de mix de produto. Sim. Porque muitas vezes o cliente deseja uma metragem, mas encaixa uma metragem menor. Sim. Então, ele precisa ter um range um pouco maior para ele conseguir aproveitar todas as pessoas que estão buscando e não perder aquele lead, né? É que a metragem também, eu acho que hoje mudou um pouco a cabeça das pessoas, até em relação a essa metragem de apartamentos. Antes, o estúdio. Eu dou uma pessoa solteira. Não, pode ser uma pessoa que acabou de se divorciar. Né? Então, pode ser uma pessoa que tem esse apartamento como, de repente, esses estúdios em São Paulo. A gente vê muito assim, pessoas que têm a família, moram nessas regiões próximas a São Paulo. E tem um lugar de apoio na cidade. Então, eu acho que hoje não é pensar só assim, até os modelos mais tradicionais de família. Isso caiu por terra, assim, onde a gente vê, né, tantas possibilidades. Então, a casa, ela reflete isso. Independente se a família é grande, pequena... não tem mais essa coisa de idade mesmo. É para uma pessoa jovem. Pode ser jovem de espírito. Sim, a gente fala muitas vezes, é jovem de idade ou jovem de espírito? Fantástico, ótima pergunta. Gente, estive aqui com a Thaisa Nossa, Borer. passou muito rápido. Falei certo? Falou. Borer, fiquei craque. Uma conversa, assim, profunda sobre arquitetura, sobre o novo morar. Falamos sobre como que o pensamento da arquitetura está olhando para como deve ser esse convívio, né? Essa maneira de você conseguir construir mais relações. Falamos sobre a gentileza urbana. Sim. Eu acho que assim, gente, se tiveram tantas informações, eu sempre falo para vocês que o Tagawa Cast, toda vez que a gente faz uma entrevista, é como se a gente estivesse lendo um livro. E hoje a gente leu o livro da Thaisa. Muito legal. Riquíssimo, deu certo nossas agendas, né? Foi confuso, mas deu tudo certo. Para te seguir, Thaisa. Eu tenho meu perfil no Instagram, é @ThaisaBorer. Ok, nós vamos escrever aqui. Legal. Tá? E tem o perfil do escritório, que é @BorerArquitetos também. Legal, gente. Sigam, que vale muito a pena. No Instagram dela, você vai ver que é riquíssimo de postagens sobre decoração, sobre design interior, sobre arquitetura. Assim, gente, aproveita porque conteúdos riquíssimos, eles devem ser compartilhados. Thaisa, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Foi, assim, uma conversa fantástica. E, gente, adorei também. Esse foi o 41º episódio do Tagawa Cast. E hoje com a Thaisa, dicas fantásticas sobre arquitetura e também sobre design de interiores. Até o próximo Tagawa Cast. Tchau.